Sem ti não somos nada. Sem ti, meu Deus, estamos perdidos. Obrigada a Deus por ter enviado Jesus. Obrigada, Jesus, por ter enviado o teu Espírito Santo, juntamente com o nosso Pai, para que através do Espírito Santo venha nos consolar, venha acrescentar nossa fé. Te bendizendo, Senhor. Ministra o coração da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. Coríntios capítulo 1, versículo 24. Quem achou, dê um glória. 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 Diga, dê graças a Deus. Graças a Deus. Quem não achou. Quem achou, dê um amém bem forte. Amém. Diz assim, versículo 24. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores do vosso gozo, porque pela fé estáis em fé. Se observarmos aqui, querido, parece um paradoxo, né? Uma contradição. Paulo está dizendo aqui, dizer que a nossa fé está abalada. Mas, infelizmente, muitas vezes a nossa fé se abala. E quando isso acontece? Quando é que a sua fé, a minha fé, a nossa fé é abalada? Primeiro, quando nossa fé é abalada, é quando a palavra de Deus ela é substituída. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 9, rapidinho. Mateus capítulo 9, versículo 27, olha o que diz. Fala de dois cegos. Diz assim: e partindo Jesus dali, seguiram dois cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhe: crede vós que eu posso fazer isto? Disseram-lhes ele: sim, Senhor. Tocou então os olhos dele, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se abriram, e Jesus ameaçou, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Interessante, né, que quando Jesus ele falou isso para os cegos, ele estava evitando o título para fazer alusão dele, ou seja, fazer referência a si mesmo, porque ele não queria que ninguém seguisse ele porque ele recebeu cura, porque recebeu um milagre. E ele estava dizendo para aquele cego também. Então aquele cego, ele recebeu. Por quê, querido? Ele acreditou. Ele era cego, mas com certeza as multidões, dentro dessas multidões está seus familiares, seus parentes, né, a sua família, vizinhos. Com certeza estava distorcendo a palavra de Deus no coração dele. Mas ele perseverou, ele acreditou. Ele disse: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele ouvia o que Jesus fazia. Ele não via, mas ele ouvia. E ele foi atrás daquele que tinha resposta para seu problema. E aí ele disse: eu creio, Senhor. Ele creu, querido. Lá em Salmo 125, versículo 1 diz assim: os que confiam no Senhor, e eles confiaram, são como os montes de Sião. Eles estavam firmes, focando
o autor da fé, que não se abala. A fé dele não foi abalada por cogitações, palavras negativas de pessoas que tentaram desfocá-lo, e ele continuou acreditando no Filho de Davi, mas permanece para sempre. Amém? Se você confia no Senhor, querido, a sua fé não vai ser abalada, mas vai permanecer sempre, 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 sempre. Amém? Lá em Tiago 1, versículo 6 diz: peça, porém, não duvidando. Se você pede duvidando, como é que você recebe? Porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Fica vacilando. Será que eu vou receber? Será que eu vou ser curado? Será que, como a Neuma contou aqui, a fé dela, ela acreditou que através do clamor dela ela alcançaria aquela vida que estava perdida. Então, querida, a nossa fé é aumentada quando ouvimos a palavra de Deus. Lá em Romanos 10, 17 diz: de sorte que a fé é pelo quem está ouvindo a palavra. Amém. Então deixe gerar fé em seu coração. É como cantamos hoje: Deus vai ressuscitar a sua fé. Amém. Se ela estiver morta. Então, querido, Deus, Ele jamais produzirá alguma de suas grandes obras senão por meio da fé que Ele deu a você. Ele não vai gerar nada no seu coração, porque Ele sabe o que Ele te deu. Ele te deu fé. Amém? E essa fé não pode ser abalada. Amém, querido? Deixa eu falar. Supõe-se que você tem a fé. Vamos supor. Quem tem fé? Amém. Amém. Quem tem fé? Amém. Mas a Bíblia fala que Deus nos deu a todos nós uma medida de fé. Tem uns que são assim, 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 assim vai, não é verdade? E você deve ter um pouquinho de fé. Procura aí. Cadê ela? Está onde? Vamos ver no final dessa palavra. Quer sinta, quer você não sinta, existe uma fé dentro de você. Amém? E pode ser, querido, que mesmo que você, a sua fé, né, quando você tem que sentir ela, no momento que você precisa dela, ela vai dizer assim: ó, estou pronto, estou presente, olha eu aqui, não é verdade? E ela estará disponível para ser o seu uso, para executar aquilo que ela foi executada. Onde Deus Ele entregou, Ele deu uma ordem: vai lá, fé, executa a minha ordem. Depende de você, querido. Cutuca teu irmão. Diga, depende de você. Deus já lhe deu. Amém? Interessante é como a fé é como um braço. Sacuda teu braço. Levanta teus braços. Os dois. O que é que você fez? Você balançou seu braço. Você tem dois braços. Quando você precisa deles, o que é que você faz? Usa aí ele. Usa seu braço agora. Usa para bater, usa para dar tchau, usa para coçar, usa para limpar. Você não usa? Não é necessário você sentir que você tem dois braços no seu ombro. Você sente que tem dois braços? Você não sente, mas ele está aí, colado em você. Amém? Então, eles estão presos. Eles estão presos em você. E a Bíblia diz que a fé é o quê? É uma substância das coisas que esperamos. Substância que possui uma primeira etapa de desenvolvimento antes que seu uso possa ser completo e eficaz. Diga comigo: incubação. Diga incubação. De novo, diga incubação.
Então, talvez você pergunte, mas pastora, quais são os elementos necessários para eu exercer a minha fé? Aí eu lhe digo, há 4 passos no processo de incubação. Mas só vou falar um, e se Deus permitir, o pastor me autorizar, eu vou dar os demais passos para você. Primeiro, a fim de pôr sua fé em prática, é preciso ter, fala comigo, visão. Fala com convicção. Diga visão. Definida. Então, a fé é a substância das coisas, como eu falei. São coisas. Que coisas são essas? Nítidas. Você tem que trazer, a existência. Você está vendo? Mas traga. O seu pedido, a tua oração, traga. E faz ela se tornar nítida. Então a fé é a substância das coisas nítidas que se esperam. Exemplo, se você tiver uma ideia, vaga de sua meta, não haverá comunicação com aquele que pode responder a sua oração. Se você tem uma meta vaga, como é que ele vai responder a sua oração? Vai responder? Sim ou não? Se você tem um pedido, mas não sabe como fazer esse pedido, como é que ele vai responder? Aquele cego, ele sabia o que queria. Eu quero ver, visão definida. Ele creu, mesmo não vendo, mas ele sabia que ia ver. Então, querido, nós temos que ter uma visão definida. Amém? Amém. Fala com o seu irmão, é preciso ter uma meta. Diga, é preciso ter uma meta. Amém? Então temos que ter uma meta clara e definida. O que foi que aquele cego Bartimeu fez? Ele estava ouvindo. Jesus está fazendo. Jesus está fazendo. E aí quando ele chegou próximo de Jesus, ele disse: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E o que foi que Jesus falou? Veja, tua meta, os seus sonhos se realizando, querido. Ele não estava vendo, mas ele disse: Filho de Davi, tem compaixão, eu quero ver. Eu só faço ouvir, mas eu creio que eu vou ver. Tem de compaixão de mim. Amém? Então aquele filho de Deus, Bartimeu, ele acreditou que ele poderia ver. Você acredita que sua família pode ser salva? Você acredita que seu marido pode estar aqui? Sua esposa, seus filhos? Amém? Você acredita nos seus sonhos de fato? No final você vai dizer para o papai. Amém? Então quando ouvimos a palavra e não praticamos, há um desmoronamento na nossa casa espiritual. Lá em Mateus 7:27 diz assim: E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Se você não estiver firmado na rocha, a tua fé vai ser abalada de fato. Eu quero dar outro exemplo interessante de um pastor. Ele, solteiro, estava em um determinado lugar, e ele estava fazendo missões. Só que ele morava num quarto, sem nada, dormia no chão, comia no chão, escrevia, fazia seus esboços, pregações no chão. E um belo dia ele estava lendo a Bíblia e viu aquela passagem que ele era filho, herdeiro, cordeiro com Cristo, e que Deus tinha 1000 e milhões de promessas na Bíblia para ele. Ele fez: mas meu Deus, como eu sendo filho, eu estou num quarto pequeno, sem cama, sem cadeira, sem mesa, sem uma bicicleta para eu ir quilômetros e quilômetros fazer visita. Não, Senhor.
Peraí. Aí fui lá, se ajoelhou e disse, tá bom, não é para orar? Ora. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor tem promessas para a minha vida. E aí orou, disse, Senhor, eu quero uma escrivaninha, uma mesa, uma cadeira, uma bicicleta, foi pedindo. Amém. Obrigada, Jesus. Passou um mês, nada. 2, nada. 3, nada. E assim foi. E aí se cumpre o que está aqui em Mateus 7. Quando nós estamos firmes na rocha, somos o quê? Como uma casa que está onde? Na areia. Aí vem o vento, joga para um lado, eu sou um fracassado, foi isso que ele falou. Ai Deus, o Senhor disse que eu sou teu filho. E leio porque eu dou dízimo. Porque eu contribuo e faço isso. E haja reclamação. De repente veio aquele embaraço. O Espírito Santo falou ao coração dele. Filho, há tempo atrás eu respondi ouvi a tua oração. Mas Deus, cadê a cadeira? Ó, cadê a mesa? Cadê a bicicleta? A escrivaninha? Filho, esse é o seu problema. E esse é o problema de muitos filhos meus. Pedem, exigem, não recebem por quê? Lê aí, abre aí Tiago 4,3. Olha o que está escrito. Tiago 4,3. Pede, não recebe, porque pede. Porque nós pedimos para gastar o nosso deleite. Mostra direitinho. Tiago 4,3. Tiago 4. Tiago 4,3. Leia aí, Luciana. Rapidinho, tá grudando aqui. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Para banjar em vossos prazeres. Então, muitas vezes não recebemos porque não definimos. Fala comigo, visão. Definida. Você tem que ter uma meta definida, você tem que ter uma visão definida. Ele orou pedindo. Aí ele foi para o joelho e disse, Senhor, eu quero uma cadeira de mogno, eu quero uma mesa assim, eu quero uma bicicleta com várias marchas, porque existem N bicicletas de marca, não é verdade? Ele ainda disse, existem tantos tipos de cadeira e de mesa, bicicleta tem várias marcas. Aí ele foi lá e orou. Aí pediu direitinho uma bicicleta, pediu direitinho a mesa, a cadeira, a cama, tudinho. Ele recebeu logo de imediato? Não! Foi gerado. A incubação é tipo uma gravidez, querido. Você visualiza, você vai visualizando, vai gerando, vai gerando. É como um menino dentro do ventre. Tá? Tá ali. Você não está sentindo que a criança está com 10 meses. Você está vendo que sua barriga está crescendo. Oh, perdão. Não, você não está sentindo que ela está com 9, nem com 7, nem com 3, né? Mas está crescendo. Assim é o seu sonho, assim é a sua meta. É você ter visão ampla, é você definir. A mesma coisa, outro exemplo, uma irmã orando 10 anos por um marido. Senhor, eu quero um marido. Senhor, eu quero um marido. Mas Senhor, eu quero um marido. Esse mesmo pastor que aprendeu com Jesus, com o Espírito Santo. Aí o pastor olhou para ela e fez, irmã, quantos anos você tem orado? Ela, 10 anos, pastor. Sim. E você pediu a Deus como? Ele sabe como é meu marido. Ele, você quer mesmo casar? Você quer mesmo marido? Quero. Senta aqui. Pegou um papel. Qual o tamanho do seu marido? Quantos metros? Quero mais o quê? 1,80 m, tá bom? Qual é a cor dele? Quero moreninho. Uma profissão. Aí foi dizendo. A irmãzinha
pastor, está casada. Por quê? Eu quero um marido. Já pensou? Tantos homens aí casados e solteiros e complicados. Deus não vai dar, querido. Deus não vai dar. Aprendeu? Você fazer um pedido errado. Deus é sábio. Deus é sábio. Amém? Então, Deus não vai nos dar nada que venha escandalizar o nome dele. Ele só vai lhe dar para glorificar o nome dele. Amém? Então, quando você pedir, peça certo. Se eu quero marido alto, principalmente quem é já alto, assim, eu digo sempre a né? Você é alta. Tem que ser mais alto, não baixinho. E aí, discriminar, definir a tua meta. Como você quer receber? Por que está demorando de você receber? A sua causa. Você tem pedido certo? Na sua casa, você tem pedido certo? Ó, gera. É período de incubação. Senhor, eu quero uma casa assim, 3 quartos, ó, uma sala grande. E também visualiza os móveis. Amém, querido? E visualiza o carro na garagem. Glória a Deus. Porque depois que pronto, diz assim, pô Deus, cadê meu carro? Pedi tanto visualizar a garagem, cadê o carro? Não pediu. Aí fica reclamando, querido. Não pode, aí parece que Deus é culpado. Senhor, eu dizimo, eu oferto, eu faço. Não recebe porque pede. Olha para teu irmão, peça certo. Porque Deus é sábio. Amém? Segundo, nossa fé é abalada quando as coisas materiais são mais importantes do que as espirituais. Jesus, ele nos alertou a importância do reino. Lá em Mateus 6,33 diz o quê? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Isso aí tudo, seus sonhos, suas metas, vai ser acrescentado. Você sabe por quê, querido? Porque em vez de você se preocupar somente com os bens materiais, nossa ambição deve ser, sabe aonde? Tu que assim, seu irmão, vem fora. Diga, a sua missão tem que ser no reino de Deus. Amém? Por quê, querido? Sabe por quê? Porque Ele, e nós temos conhecimento de que Ele é responsável, Ele é real. Para dizer assim, e todas essas coisas, todas, vos serão acrescentadas. Amém? Quando você buscar de fato, não se preocupar com o que é vez de comer, com o que é vez de beber, com o que é vez de vestir, com o que é vez de pagar, não com irresponsabilidade. Claro que você tem que ter responsabilidade. Não fazer nenhum débito sem ter responsabilidade. Aí você vai ver sua família, seus bens, tudo em fartura, tudo se realizando. Amém? Você crê nisso? Amém. Interessante que lá em Filipenses, capítulo 2, 21, o apóstolo Paulo também, ele falou desse interesse exagerado do cristão nos últimos dias. Se você observar, querido, o povo está em correria em buscar o melhor. Não, tem que construir, tem que trabalhar, tem que fazer, tem que abrir, tem que acontecer. E às vezes tem alguém do seu lado precisando de ouvir Jesus te ama. Alguém do seu lado precisando de ouvir Jesus cura. Você quer Jesus como seu Salvador. E a nossa preocupação é tão grande diante das coisas, das demais, que esquecemos do reino de Deus. Somos egoístas, querido. É como o Senhor fala. Nos últimos dias, o amor de muitos esfriará. Então, querido, que esse amor, essa fé, o reino do Senhor, nunca se abala. Que você verdadeiramente seja um testemunho do Senhor Jesus, para dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém? Para dizer, o Senhor fez isso e aquilo na minha vida.
O Senhor faz proeza como aquele cego ouviu. Aquele cego ouviu, querido. E é pelo ouvir que a vossa alma viverá. Fala com teu irmão. Diga assim: o ouvido é a boca da alma. Amém? Então aquilo que você ouve reflete no seu coração. Fé. Ele creu. Bartimeu creu. E quantos testemunhos tem aqui de credibilidade de Jesus? Se você está aqui, é porque você creu que Jesus salva. Se você está aqui, é porque você creu que através da sua vida, você e a sua casa servirá ao Senhor. Amém? Que você é um canal de bênção. Mas não deixe que a sua fé seja abalada por nada e por ninguém. Nada. Ainda que os opositores venham se colocar diante de você, continue avançando. Continue acreditando que lá na frente existe alguém que pode verdadeiramente responder as suas orações, responder os seus clamores. Amém? E ele também, Paulo, ele falou da importância de sermos agradecidos. Quantos de nós somos muito ingratos, Senhor? Às vezes passamos uma luta, uma dificuldadezinha. Primeira coisa é reclamar de Deus. Quando pedirmos de fato, uma palavra de Deus fala, e crermos verdadeiramente, tudo vai ser diferente. Amém. Vocês são uma bomba atômica aqui na terra. E quando abrir a boca, com fé, vai abalar a terra. Amém? Amém, querido? Coloca a mão do seu irmão, a sua mão do seu irmão. Levante a mão na vida dele e diga: meu irmão, nós somos um potencial aqui na terra. Diga: Deus nos escolheu porque Ele confia em você. Amém? Deus confia em você, querido. Ele sabe que essa sua vida, o reino de Deus vai ser transmitido, porque Ele diz que vocês farão as mesmas obras que eu fiz. Amém? Lá em 1 Tessalonicenses 5:18 diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Jesus para conosco. Quando Ele murmuramos, resmungamos, desagrada o coração de Deus. Deus fica triste. E às vezes a gente vacila. De vez em quando eu vacilo. O pastor sempre dá um esticabão assim, mas é um mau hábito que nós temos. É horrível. Temos que renovar nossa mente. Amém? Acreditar de fato do que a palavra de Deus diz para as nossas vidas. Amém, querido? Então, o que abala a sua fé? Quando a sua fé é abalada? No seu coração. Quando o seu coração está distante do Senhor. E quando a sua oração não é atendida por Deus. Lá em Marcos 11:24 diz: por isso vos digo que tudo, fala comigo, tudo o que pedis em meu nome, o que é que ele disse? Recebereis e ter-lhes. Como é que eu peço tudo sem fé e quero receber? Eu estou pedindo sem fé. Eu não estou acreditando que de fato Deus vai fazer. Se você chega aqui e diz assim: pastor, irmão, ore por fulano de tal, meu irmão, fulano, alguém que está lá enfermo. Você crê de fato que Deus é o Deus de perto e Deus de longe? Amém. Eu me lembro quando estávamos em Salvador, o filho do pastor pediu uma oração. O filho dele estava nos Estados Unidos. E o filho dele pediu: pai, o pai dele era pastor, ore pelo meu pastor, que ele não está bem. Ele está enfermo. Aí o pastor colocou a igreja, clamou. Deus ouviu? Ouviu e fez. Porque o mesmo Deus que opera aqui, opera nos Estados Unidos. Amém? Deus está cuidando de tudo que você está preocupado. Entrega Ele. Entrega, querido. Porque você não pode fazer nada. Já me
Que ele vai dizer assim, ó, o meu braço forte conseguiu isso e aquilo. Mas foi o Senhor. O Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder, todo domínio, toda majestade. Só Ele que todo mundo se move diante desse momento, diante dessa autoridade, amém? Quando nossa fé falada, quando alcançamos vitória, querido, estamos desprotegidos. E o inimigo começa a atacar, tá vendo? Agora que você está servindo a Deus, tudo está indo de contra você. Tá vendo? Ó, você está perdendo. Tá vendo? Quando você estava no mundo, você tinha dinheiro. Ó, quando você estava no mundo, você tinha mulheres. Ó, quando você estava no mundo. Ó, quando você estava no mundo. Ó, que estão falando de você. Mas quando você está com o escudo da fé, o que acontece? Você bota na frente e começa a se proteger. A cobertura de Deus é sobre o seu nome. Amém? Porque você acredita, você crê que a fé é o firme fundamento das coisas que você está esperando. Você está buscando, você não está vendo, mas você crê que já alcançou. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. E em Efésios 6,16 diz: tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo da fé, querido, que você apaga todos os dardos inflamados do maligno. Agora, com autoridade. Se você tem fé, se você tem uma medida de fé, olha para o teu irmão e diga assim: com autoridade, diga, divinamente proibido você permitir que a sua fé se abale. Amém? É uma ordem, sabe o que está lidando? Olha que está lidando, não é a pastora não. Deus está dizendo: você está proibido. A partir de hoje, seja quem for que chega aqui lhe dê notícias ruins, acredite que Ele já ressuscitou, que Ele já curou, que Ele já fez os milagres. Amém? Deus é Deus. Quando vinha uma notícia: a minha filha morreu. Ela não está morta. Mas está morta, está lá morta de fundo. Mas está morta. Quando ele chegou em casa, ele tirou os incrédulos. Só ficou quem? O pai e a mãe. Ele tirou todos aqueles que não acreditavam no poder de Deus. Querido, eu peço que pessoas venham invadir a tua fé. Não deixe. Ainda que você se olhe, meu Deus, eu estou me vendo. Está feio o caso, mas eu creio no Deus do impossível. Amém? Eu creio que Deus pode reverter situações. E muitas vezes nós subestimamos Deus. Será? É esse o problema do cristão. Será? Eu desenho meu sonho. Eu crio minha meta definida. Mas meu coração está lá. Será? Mas a Bíblia diz: se você tiver, uma medida de fé do tamanho da onde? Do grãozinho. É a pequena semente, é a pequena. Não precisa ser grande o tamanho da melancia. Mas pequeno. Você vai mover montanhas. Você vai fazer coisas que o diabo vai sair correndo. As pessoas vão ficar assombradas. Nossa, Luciana, me conta o segredo. Porque você está assim? Você ficou rica? Você está charlando? Que mansão! Aí ela vai dizer: é minha fé. Claro que ela foi, pediu o sonho dela, um bom trabalho com um bom salário e ganhou a casinha dela. Amém, querido? Então aumente sua fé, orando e nunca se aparte a palavra de Deus.
Porque quando você não medita, de dia e de noite, prudentemente você não vai ser conduzido. Infelizmente você vai ser atacado pelo diabo, pelos amigos, pelos vizinhos, pela família, pelas multidões. Mas se você estiver orando e meditando, se alimentando na palavra de Deus, você vai, blindar todos os dardos inflamados do mal. Fica de pé onde você está. Glória a Deus. Você nesse momento agora, querido, coloca sua fé em prática. Rompa em fé. Fala para Deus, Deus me perdoa. Me perdoa, Senhor. Me perdoa que muitas vezes eu tenho orado e não tenho recebido porque eu tenho pedido mal. Eu tenho pedido para o meu próprio deleite. Gastar para o meu próprio deleite. Mas diga a Deus, a partir de hoje, ressuscita a minha fé. Fala para Deus, cumpre em mim o teu chamado. Cumpre em mim os teus sonhos. Coloca a tua vida diante de Deus, a tua fé. Erga as tuas mãos assim como se você estivesse recebendo. Coloca as tuas mãos assim. Coloca o teu sonho agora. Tenha a tua meta, a tua visão definida agora. Descreva agora. Aquele pastor descreveu a escrivaninha, a mesa, a bicicleta, e ele recebeu tudo. Comece agora, o momento da incubação. Você está gerando o teu sonho. Você está gerando o teu pedido. Acredite, querido, você está recebendo no mundo espiritual. As portas estão se abrindo e os anjos estão trabalhando a teu favor. Mas se encontrar fé no seu coração, oh Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. O Senhor disse para Abraão. O pastor falou aqui que você precisa ver, visualizar, ter visão. E Deus trabalha com visão. Deus trabalha com visão. O Senhor, quando quis abençoar Abraão, disse para ele: olhe para as estrelas. Glória a Deus. Olha para a areia do mar. É isso que eu quero fazer com você. O Senhor quer que você veja a bênção que Ele tem para você. O Senhor quer que você olhe para o problema. Quando Lázaro morreu, o Senhor fez com que Marta e Maria olhassem para o problema, para o túmulo. Quando Ezequiel se lamentava, o Senhor disse para Ezequiel, levou ele para o vale de ossos secos e disse: olha para os ossos. E muitas vezes, queridos, nós queremos tirar o problema, nós queremos tirar o nosso foco. Deus quer que você olhe para o problema para Ele lhe dar vitória. Deixa o Espírito Santo de Deus, meu amado, gerar fé no teu coração. Isaías 43:13 diz: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos, operando eu quem impedirá. Deus é o Deus que age na adversidade. Deus é Deus que age aonde o impossível está dizendo que não. Aonde há impossibilidade, olhem a possibilidade, porque a Bíblia diz que para Deus não há impossível. Tudo é possível àquele que crê. Deus é Deus que age. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja você. Cante essa canção com fé. Quando tudo diz
que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Diga, Senhor, estou só. Sei que não estou só. O que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Declare agora com todo o seu coração, quando tudo diz que não. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Senhor, sua destra me sustenta e me